natureza ficou para trás. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, Jesus o quê? Tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo foi purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Irmãos, a lepra é uma doença, o nome científico hoje da lepra é a hanseníase. É uma doença na pele. Hoje tem cura e foi erradicada. Uma doença, quando nós falamos que uma doença foi erradicada, não significa que ela não existe mais. Ela não foi extinta, ela foi erradicada. Ela tem uma cura. A pessoa só morre dela se ela quiser. Quem entende isso? Já tem a vacina, tem a cura, tem o tratamento. Então ela foi erradicada. Agora, pode alguém morrer de uma doença que já foi erradicada? Claro. Existem pessoas que ainda morrem da hanseníase, que é a lepra, ainda morrem. Como tem o sarampo e as pessoas ainda morrem do sarampo. Como ainda tem a paralisia infantil. A paralisia infantil foi erradicada, mas tem pessoas ainda, por não tomar vacina, ainda morrem de paralisia infantil. Existe, a doença foi erradicada. Existe a cura, mas as pessoas ainda morrem disso. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e abriu as portas da graça e liberou cura para quem quiser. E ainda existem pessoas que morrem sem Jesus. O leproso, no tempo de Jesus, quando ele era diagnosticado como leproso, a primeira coisa que ele tinha que fazer, segundo Moisés, ele tinha que sair gritando: leproso, leproso no meio da rua, leproso, para ninguém encostar nele, porque se alguém encostasse nele, ele seria apedrejado, ele iria morrer. Existiria a possibilidade de um leproso ser curado? Era muito raro, era um decreto de morte. Nenhum leproso era curado, não tinha cura. Então ele iria morrer com certeza. Logo, ele tinha que ir gritando no meio do caminho: leproso, 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 leproso. E ele entrava na casa dele gritando: leproso. E a família dele saberia que ele era leproso. E ele tinha que pegar as coisas dele, sair de casa sem dar um abraço na família, sem dar um abraço na esposa, sem dar um abraço no filho, sem dar um abraço em ninguém. E ele tinha que partir dali agora morar em um leprosário. Um lugar reservado para os leprosos. O leprosário era um lugar onde soprava um vento, tinha uma pessoa que era responsável de tirar eles de lá e expulsar eles do leprosário, porque o odor, o mau cheiro, ele invadia a cidade de carne estragada, pessoas que estavam em estado de putrefação em vida, e o vento passava por ali, levava para dentro da cidade, eles tinham que sair e abandonar. Era uma vida terrível. Era muito mais do que uma doença que atacava o físico, mas era uma doença que atacava o homem por completo. Só em ele saber que foi diagnosticado com a doença, ele não poder mais tocar no filho, tocar na esposa e sair de casa sem nada, só pegando a sua roupa e saindo, isso já é um ataque nas suas emoções, rejeição. Então, quando Jesus ele toca nesse homem, irmãos, ele não está curando simplesmente uma doença física. Quando aquele homem ele se ajoelha ali, ele diz assim, ele adora. O que é adorar? Adorar é servir, adorar é se prostrar. E ele se prostra diante de Jesus, ele diz: Senhor, se queres, eu posso ser limpo. Você pode me purificar. Ele não pediu para ser curado de uma lepra. Ele pediu para ser purificado. Vocês vão entender a diferença de um para o outro. Quantos estão entendendo?
Não se trata só de uma doença, meu irmão. E as pessoas, as multidões, elas já tinham um preconceito muito grande com quem tinha a lepra. Porque a lepra, ela também era um entendimento como uma doença psicossomática. Era uma doença que se manifestava na psique, que manifestava no corpo. Era como se uma pessoa tivesse uma vida impregnada de pecado, associado a lepra ao pecado. Era uma manifestação física, era como se Deus estivesse fazendo exteriorizar aquilo que estava no coração daquele homem. Então era uma condenação de preconceito. Não era uma doença qualquer ao ponto de as pessoas sentirem pena de alguém. Nossa, ele está com essa doença. Era uma doença que as pessoas falavam assim, nossa, ele está assim por causa do pecado dele. Então era um ataque de todas as formas, um ataque na alma, na mente. Ele tinha que se retirar da sua casa. E aí tinha o julgamento das multidões. Será que vai tocar nele? Será que esse Jesus vai tocar nele? Irmãos, entenda o seguinte: se nós olharmos para Jesus pela perspectiva da multidão, nós nunca vamos tocar em Jesus. Se antes de nós tocarmos em Jesus, nós olharmos Jesus pela perspectiva do que as pessoas acham, nós nunca vamos nos aproximar de Jesus. Sabe qual é o meu maior medo? Eu vou compartilhar para vocês. O meu maior medo, irmãos, é que o leproso, ao emprestar os meus olhos para um leproso ver Jesus, eles possam ver um Jesus diferente do que de fato ele é. Se nós somos uma lente para que as pessoas possam ver Jesus, a minha pergunta é: como as pessoas estão vendo Jesus através de nós? Porque o que as pessoas sabiam de Jesus, e o leproso sabia de Jesus, era o que a multidão apresentava. Sabe, eu vi uma frase uma vez, num livro, que disse o seguinte: devemos ser imitadores do Jesus todo, na plenitude do que ele foi, não a parte do Jesus que nós criamos. Às vezes as pessoas olham para nós para enxergar Jesus através de nós, e eles enxergam Jesus, um Jesus que não existe, um Jesus que nós criamos. E eu fico perguntando, como que as pessoas enxergam Jesus quando elas olham para Jesus através da sua vida? Sabe, irmãos, quando as multidões, quando as pessoas desejam ver Jesus, elas deveriam olhar para nós e ter esse anseio saciado. Quando algo diferente disso acontece, é porque nós falamos de um Jesus que nós não revelamos. Não revelamos. Nós só falamos. As pessoas precisam olhar. Eu vi uma outra frase muito interessante em que o autor do livro disse o seguinte, ele colocou entre aspas para não haver escândalo, ele disse: nós somos o Jesus que ficou. Talvez isso nos escandaliza, né? Dizendo, Jesus foi e ele mandou o Consolador. Mas o Consolador está agindo através do Jesus que ficou. Quem é o Jesus que ficou? Eu e você. E aí, quando nós começamos a olhar de uma outra forma a frase, nós entendemos que a palavra pequeno Cristo, cristão significa pequeno Cristo. Nós somos o Jesus que ficou. Ele disse, e não vos deixarei só. Enviarei o outro Consolador. E o outro Consolador vai estar com quem? Vai estar dentro do Cristo que ficou. A igreja. Cada um de nós. O pequeno Cristo. Então, quem está entendendo, irmãos? Então por que você não aplaudiu até agora? Em nome de Jesus. Aleluia! Só quem é o pequeno Cristo aí deu uma salva de palmas para o Senhor Jesus mesmo. E glorifica. Amém? Aleluia! Sabe, irmãos, a verdade toda é que quando um leproso, ele se ajoelha diante de Jesus, ele disse, quero ser limpo. A palavra tahá, que significa ser limpo, em grego, ele está querendo dizer, eu quero ser limpo, não de uma enfermidade,
mas eu quero ser limpo na minha alma, é uma limpeza espiritual. Ele diz, essa palavra era utilizada para uma limpeza espiritual para entrar no templo. Era uma limpeza cerimonial que os judeus faziam para ter direito de entrar no templo. Quem está entendendo? Quando ele chega diante de Jesus, ele diz, eu quero ser limpo, ele está querendo dizer, olha, eu quero poder voltar e ir para a igreja, eu quero poder ter comunhão. Na verdade, ele está querendo dizer o seguinte, eu quero ser limpo para ter comunhão contigo. Quem está entendendo? Quantas pessoas, irmãos, infelizmente, elas pedem para ser curadas, mas não pedem para ser limpas. Elas pedem para ser curadas. Quantas pessoas, infelizmente, ou felizmente, dependendo da forma que nós olhamos tudo, quantas pessoas nós fazemos campanha no monte com ela, ajudamos elas, né, oramos por elas, quando elas recebem uma bênção, sei lá, uma restauração familiar, quando elas recebem uma bênção financeira ou uma cura da enfermidade, elas abandonam Jesus. Ele estava querendo dizer o seguinte, mestre, se podes, eu quero ser limpo para ter um relacionamento contigo. Olha, ele está querendo dizer, eu não vou te abandonar, eu não vou fazer 7 campanhas. Aliás, irmãos, nós mudamos a nomenclatura da nossa igreja, nós temos que nos atualizar, amém? Upgrade. Quem entende isso? Nós não fazemos mais campanha. Na nossa igreja agora a linguagem é séries de mensagem. Séries de mensagens são proclamações. Palavras, vamos fazer uma série de mensagens. 7 semanas de série de mensagens, chamar pastores de fora, não sei. São proclamações, campanha não. Porque a campanha dá uma intenção que a pessoa vem aqui só para receber algo, mas não quer ser limpo. Agora, quem é crente vem para estar junto para proclamar algo, não para fazer uma campanha para receber algo e ir embora. Porque faz uma campanha, acabou 7 semanas, e aí está indo para a igreja? Não, já acabou a campanha, não tem por que eu ir. Então aquele homem, ele diz, eu quero ser limpo para ter comunhão com o Senhor, porque ele sabia muito bem o que tinha acontecido. Vamos lá? Abra comigo. Em Lucas 17. Lucas 17. Versículo 13. Que diz, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tens misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai-vos os sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, ou seja, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. Do que essa passagem bíblica diz? De 10 leprosos. Quantos? Os 10 leprosos gritam, Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus disse, vá até o sacerdote e apresenta uma oferta pacífica que Moisés disse. E no meio do caminho, um percebeu, os 10 foram curados. Um deles voltou para agradecer. E ele disse, esse é samaritano. Ele voltou e se prostrou diante do Senhor. Ele disse o seguinte, olha, de 10 que eu curei, um só quis ter relacionamento comigo. Os outros, eles quiseram somente buscar um benefício e ir embora. Então esse leproso, provavelmente, ele soube desse milagre, da ingratidão dos outros 9, que não voltaram para ter comunhão. Eles vieram para a igreja só para buscar um milagre, e veio aqui, buscou a cura, buscou o milagre, eu queria um negócio, pronto, recebeu, pronto, agora eu não preciso mais de Jesus, eu já sou autossuficiente. E aí ele já entra diante de Jesus como se ele estivesse dizendo, olha, eu sei que eu não vou pagar pelo erro dos outros, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero ser limpo para ter comunhão contigo. Eu não quero te abandonar. Sabe, às vezes uma casa, às vezes um carro, a pessoa começa a melhorar, Deus abre uma porta de emprego, o cara desanda. Irmãos, eu não consigo entender como que pode
Se Jesus já está te dando um casamento, Jesus já melhorou a sua vida, Jesus já tirou o cigarro, tirou a bebida, tirou a droga, Jesus, né, já está trabalhando na sua vida, já está melhorando a sua vida, se você permanecer, imagina quanto mais Ele não pode fazer, e a pessoa se sente bem, irmãos, quando recebe uma migalha daquilo que parece ser uma migalha. Ele pode ter tantas coisas. Quem está começando a entender a mensagem? Agora eu quero dizer o seguinte: existe o leproso, o pecador, sei lá, eu não sei por o que causou aquilo. Mas sabe o que eu fico mais impactado com Jesus? É que aquele leproso, quando ele se ajoelha ali, ele diz: Senhor, eu quero ser limpo. Se tu puderes. Jesus disse: seja limpo. Jesus não perguntou: qual é o teu pecado? Jesus não perguntou: qual o erro que tu cometeu? Jesus não quis expor ele, irmãos. Jesus, ele não quer expor ninguém. Então, às vezes, quantos leprosos, às vezes, quando termina o culto, ele chega aqui na frente, se ajoelha aqui, e aí você pensa: ué, qual o pecado que deve ter cometido? Está vendo, irmãos, como que muitas das vezes você tem o olhar da multidão? Às vezes a pessoa já é membro da igreja e eu trago uma palavra como essa e o camarada vem ou a mulher se ajoelha aqui na frente e aí você já está no seu banco pensando: deve ser problema no casamento. Olha para o teu irmão e diz assim: fala a Deus. E aí você está dizendo assim: deve ser, não entregou o dízimo. Deve ser, rapaz, esse aí deve ter tomado disciplina. E aí tu começa, sabe? Às vezes você olha e diz assim: nossa, como que aqueles, não é isso? Como que aqueles religiosos tinham capacidade de impedir que o leproso chegasse até Jesus, irmãos? Quantos leprosos até hoje têm dificuldade de chegar até Jesus porque eles veem Jesus pelas perspectivas de muitos de nós? Quantas pessoas elas têm uma certa dificuldade de vir aqui na frente e entregar a vida ao Senhor Jesus, porque as pessoas começam o que vão pensar de mim? Vão me chamar, achar que eu sou um pecador? Vão achar, irmãos, aquele leproso, ele não teve problema nenhum com isso. Ele foi totalmente desprendido de alma. Aquele leproso, ele entendeu: o único que pode me curar é esse. Eu não vou mais olhar para Jesus ou tocar em Jesus pela perspectiva da multidão, porque existem pessoas que deixam de tocar em Jesus, porque o que as multidões vão pensar? Eu sou pastor, eu sou 12, eu sou não sei mais o que, eu sou líder de célula. Se eu confessar o meu pecado, vão me tirar a célula, sei lá, vão me tirar do governo de 12, vão me tirar aquilo outro. Irmãos, é melhor ser limpo do que viver no leprosário. É melhor ser limpo. Quem está entendendo isso? É melhor ser limpo, meu amado. Olha para o teu irmão e diga assim: é melhor ser limpo. É isso aí. Sabe? Quando uma pessoa ela é purificada, Jesus diz assim: agora você pega uma oferta, digo, o que é uma oferta? E leva até o sacerdote, para que ele sirva como testemunha do milagre. Jesus não quebra princípio. Era isso que Moisés disse: quando alguém for curado de uma lepra, Deus disse através de Moisés: vá e entregue a oferta ao sacerdote. E Jesus manda ele cumprir o propósito, porque ele diz o seguinte: olha, não conte o seu pecado para ninguém, vá direto para quem vai ajudar a resolver o seu problema. Jesus encaminha aquela pessoa para o templo. Onde que fica o sacerdote? Agora que você foi purificado, vá para o templo, vá adorar, vá lá cumprir os mandamentos, cumprir os princípios. Jesus direciona ele para lá. Por que Jesus não diz: volta lá no leprosário? Olha para o teu irmão e diga assim: se você foi limpo, você não tem que mais voltar no leprosário. Meu amado, quantas pessoas não conseguem abandonar o leprosário? Sabe qual é o assunto no leprosário? Estava lá um leproso, o outro: Marco, fala, o que tu perdeu hoje? Meu dedo caiu.
E você, Antônio? Ah, perdi metade do meu pé já. Porque o leproso ele ia se desconfigurando aos poucos. E você, fulano? Que tu perdeu hoje? Perdi nada. Calma aí. A minha orelha, caiu minha orelha. Caiu minha orelha. André! André? Tá morto, fulano. Era isso. O diálogo no leprosário era o que nós perdemos hoje. O diálogo no leprosário é o que você perdeu hoje. Quem entendeu? É só assunto sobre perdas. Entenda o seguinte, tudo que aquele homem tinha estava no leprosário. E Jesus não mandou ele, vá lá no leprosário buscar a sua roupa. Você não tem mais que ir lá. Sabe quantas pessoas elas se convertem e ela diz assim, eu vou lá na favela evangelizar o traficante. Se tu era viciado, passa longe da favela, sai do leprosário. Tu quer voltar para lá. Ah, eu vou ganhar minhas amigas. Eu era de uma casa de prostituição, tem umas amigas minhas que eu vou ganhar. Irmã, você não tem mais nada que lá no leprosário. Deus deu uma vida nova para você. Quando Jesus te purificou, Ele disse, agora vá para o templo e se apresenta ao sacerdote. Ele não disse, vai lá no leprosário buscar a tua roupa. Mas as pessoas ainda continuam com o discurso de leprosário. Já viu aquelas pessoas, irmãos, que não largam a vida pregressa? Olha, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Testemunho é o que Jesus fez na sua vida, não o que o diabo fez na sua vida. Existem pessoas que gostam de falar, eu matei, eu roubei, eu usei droga, e aí sobem num púlpito para pregar e ficam falando da sua vida passada. Irmãos, isso é testemunho. Você não deve nunca dar testemunho de quem você era. O que você era, as pessoas testificam de você. Quando você passa numa rua, sem você saber, as pessoas olham e dizem assim, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali era do tráfico. Tá vendo aquele outro ali, aquela mulher ali? Aquela mulher ali era prostituta mesmo. Mas olha só, Jesus transformou a vida dela em uma mulher de Deus para sair ganhando alma para Jesus. Não é você que tem que falar, eu era prostituta, eu era aquilo outro. Não pode sair de você, porque isso aí você está testificando das obras do diabo. Leprosário, tu saiu do leprosário. Quem já viu algum pregador que vai? O cara saiu do tráfico, o cara chega ali e já começa. Eu era isso, eu matei 300, eu matei 500, eu fiz aquilo outro. Eu fico até com medo, meu Deus, vai que ele quer matar 300 e eu estou aqui. Está com saudade de matar. Fala tanto que já matou. Meu Deus, que dá vontade. Né? Ou a mulher fala, eu era prostituta, eu pegava todos os homens. Ela está contando o testemunho dela, achando que está glorificando a Deus. As irmãzinhas, quando passa com o marido dela, falam assim, vai que ela tem uma recaída. Já passa com o marido longe. Irmãos, não tem que falar da tua vida, não. Quem está entendendo? Acabou, irmão. Olha, é olhar para frente. Qual é o tema da mensagem? A impureza ficou para trás, meu amado. Quando você tenta lembrar do passado, você lembra da impureza também. E aí você quer fortalecer uma pessoa, né? Dizendo, não, eu também tinha, irmão. Esquece. Olha para frente, porque é para frente que se anda. No leprosário tu não pega roupa, no leprosário tu não pega uma luva, no leprosário tu não pega nada. Quando você apresenta diante de Jesus, ele disse, você está limpo. Vá direto para o templo, porque lá é o teu lugar. Lá no templo ninguém sabe do teu passado, lá no templo ninguém sabe o que tu fez. Lá no templo não sabe de nada. Só que Jesus era a sua vida. Jesus não nos chamou para falar de quem eu era no passado. Jesus me chamou para falar quem Ele é. Porque o que liberta as pessoas é a mensagem da cruz. O que liberta as pessoas é a morte na cruz e a ressurreição. É isso que liberta. Tu vai ficar falando da tua vida o tempo todo, não vai libertar ninguém, só vai aprisionar as pessoas. Porque quando tu fala que eu já matei, ainda faz assim com a minha. Eu já vi de tudo, tá, gente? Quando tu fala que tu já matou, tem uma mãe que está sentado ouvindo assim, quero ir embora dessa igreja. Porque já teve 2, 3 filhos assassinados. E você acha bonito
dá testemunho que já matou, que já cheirou. Lindo, né? É muito lindo. Ei, parabéns, eu já cheirei. É ridículo. Então, fale do que Jesus fez na sua vida. Jesus transformou minha casa, Jesus transformou minha vida, Jesus mudou minha história, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez. O que o diabo faz, irmão, a gente está cansado de saber, é só abrir o noticiário. Nós somos chamados para falar das boas novas, não das obras pregressas. Nós somos chamados para falar daquilo que Jesus fez e tem feito. João disse que os milagres que Jesus fez, se forem contados, não daria livros em toda a terra. Não caberia livros, enciclopédias em toda a terra para contar os milagres. Tem milagres, irmãos, que preenchem a terra de dicionários, de tudo, de livros. E a pessoa quer contar de uma sujeira do passado. Quem entende isso? Olha para o teu irmão e diga assim, é para frente que se anda, meu amado. Diga assim, o leprosário não é o teu lugar, não. Você nasceu para habitar na presença do Senhor. Mas, apóstolo, como é que nós vamos... Então, nós temos que ter um evangelho individualista? E os perdidos? Como é que nós vamos fazer? Meu amado, eu não preciso ir numa casa de prostituição para evangelizar uma prostituta. Elas moram num bairro, na sociedade. Eu não preciso de ir numa favela para evangelizar um traficante. Eu não preciso de ir num lugar aonde vende um negócio para evangelizar ele. Ele sai daquele meio e eu posso evangelizar ele aqui na rua. Eu posso ir na casa dele. Eu tenho amizade, eu converso, eu chamo e converso. Eu não preciso ir de lá, no leprosário. Isso é desculpa da alma para voltar a ser o que você era antes. Vou no botequim evangelizar os meus amigos. Vai ficar lá. Porque quem era alcoólatra não pode nem cheirar a tampinha. Se cheirar a tampinha, tu pode correr o risco de voltar para o mundo. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Quem entende? Jesus diz assim, ó, o leprosário está para lá, né? Você agora corre para lá e vai até o sacerdote. Fica lá, meu amado. Fica lá, porque você pode se tornar uma pessoa pior ainda do que você era antes. Quando a Bíblia diz Ezequiel, é tão tremendo, irmãos. Quando a Bíblia fala que no livro de Ezequiel, ele disse que ele esticou o cordel e mediu, e tinham águas que saíam do templo do Senhor, águas que davam nos artelhos, né? Artelhos aqui, o tornozelo. Depois ele disse que mediu mais um tanto, e águas que davam nos joelhos. Sabe o que são águas nos artelhos? Água no artelho está na beira daquilo que Deus tem para nós, as margens. Porque existem pessoas que, a maioria delas, elas estão assim nessa condição, de águas nos artelhos. Elas vêm para a igreja, elas não conseguem passar desse nível. Esse nível aqui, você sente a água, você sente o chão, quem entende? Aqui você tem um controle de tudo, aqui você está andando e você tem o controle de tudo. Agora, quando a água já bate no joelho, já bate uma preocupação, não é? Tu fala assim, o que tem aqui na frente? Alguma coisa assim, mas mesmo assim você está no controle, você sente o corpo todo. Depois ele disse que mediu mais um tanto e as águas estavam dando nos lombos, ou seja, aqui na altura da cintura. E a água aqui também ainda você ainda tem um certo controle, tá? Agora ele disse que quando esticou o cordel, que andou mais um tanto, as águas eram tão profundas que só dava para passar nado. Quando você está dentro d'água, a água ela é mais forte do que você. Você fica leve. Você passa a ser conduzido pela água. Quem entende isso? Então eu entendo que o chamado de Deus em Ezequiel é o seguinte: uma vida nova com Cristo é estar tão mergulhado em Deus para que eu possa ser conduzido aonde Deus quer que eu venha a ser conduzido. Quando Jesus ele diz assim para Nicodemos, Nicodemos, o homem que nasce da água e do Espírito é aquele que teve um verdadeiro nascimento, não é aquele que ficou nas aguinhas, na beirinha ali, não. Sabe o que é isso? Está aqui na beirinha? Ó, rapaz, fala direito comigo, rapaz. Eu sou crente, mas não sou otário não, hein? Pronto, está na beirinha. Quem já ouviu alguém falar isso? Pronto, se é você, eu quero dizer para você, Deus quer te chamar.
Teve um camarada que eu batizei uma vez que ele pecou, caiu, pecou, caiu, pecou, pecou, caiu, pecou, caiu, caiu, pecou. Eu não sei se que coisa, né? E aí um dia eu falei assim, ele falou assim, apóstolo, eu quero me batizar novamente. Eu falei assim, mas aí a Bíblia diz que tem um batismo só e um só amor. Eu falei assim, não, irmão, é outra situação. Um só batismo, um só amor é o que nós vamos ver na eternidade. Um só amor e um só batismo. Ninguém vai amar mais do que ninguém. Vamos estar imersos em um só batismo de amor. Quem entende isso? Ninguém vai amar o teu filho mais. Você não vai amar o teu filho mais do que tu vai amar meu filho. Vai ser um amor só. E aí ele, entendi. Se você quiser renovar, você pode. Não tem problema não. Aí, rapaz, eu batizei ele. Eu fiz 7 vezes na piscina. Quem lembra? Lá no galpão. Eu fiz isso, ó. 1, 2, 3. Eu batizei 7 vezes. Aí ele levantando, 7 vezes. Eu falei assim, esse velho homem vai ficar aí dentro. Eu afundei ele 7 vezes, irmão. Irmãos, porque ou nós buscamos mergulhar em Deus até o velho homem ficar submerso à vontade de Deus, não vale a pena ser crente. Nicodemos conhecia a palavra, Nicodemos conhecia tudo. Os mais antigos lembram que eu fiz isso. Mergulhei 7 vezes. Todo mundo foi só uma vez só. Os parentes dele ficou olhando, por que 7? Tipo assim, hoje tu não entende, mas amanhã tu entenderás. 7? Olha, meu irmão falou assim, alguém pode batizar meu marido 14 vezes na água? Irmãos, o pessoal não sabia se eu estava batizando, se eu estava enxaguando alguém. Só sei que o encardido saiu, irmão. Eu falei, Deus está fazendo a obra, amém? Deus sabe tudo, irmãos. Até a boçalidade do pastor, Deus usa por algum propósito. E aí, o interessante de tudo, é que eu esqueci o que eu estava falando. Lembrei agora. Nicodemos disse assim, ele disse assim, Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? Porque eu vejo que os sinais que tu fazes é o sinal de que só quem é da parte de Deus pode fazer. Jesus olhou e disse, ele não fez uma pergunta? Jesus disse, em verdade eu vos digo que aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Jesus já cortou o assunto logo para não ter muita prosa, ele foi direto. Ele disse, como posso nascer de novo? Como pode um homem já velho entrar no ventre da mãe? Aí Jesus disse, olha, como é que eu vou continuar meu diálogo contigo? Você é um mestre em Israel, um homem sábio, tu sabe muito bem que eu não estou falando de nascer, entrar no ventre e novamente falar. Aliás, se você não entende de coisas da terra, como que eu vou falar de coisas celestiais contigo? Na verdade, Jesus está querendo dizer, olha, o que eu estou querendo dizer para você está se fazendo de bobo. Eu estou querendo te explicar, não tem quando está querendo explicar um negócio para a pessoa está dando desentendido? Você, olha, se você ficar se dando desentendido, você está fazendo uma pergunta para mim capciosa. Se você me fizer uma pergunta e eu te dou uma resposta e você faz de conta que não entendeu, eu sabendo que você entendeu, eu quero saber qual o sentido de você estar vindo buscar uma resposta. E outra coisa, ele buscou Jesus de madrugada. Aí Jesus continua dizendo, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Ele perguntou, me explica como é que pode isso? Aí Jesus continua dizendo, aquele que nasce da água e do Espírito é como um vento que sopra, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Então eu entendo de Ezequiel, quando Jesus diz, se não me engano, Ezequiel 45, 47, quando fala dos rios, ele está querendo dizer, enquanto você está aqui no controle, você é aquele crente carnal, sabe, que tu quer dar uma resposta daquilo que você acha adequado. Não uma resposta segundo a vontade de Deus. Quando as águas também estão nos artelhos, também. Mas quando as águas estão nos lombos, você ainda já está começando a entender o propósito. Mas quando você deixa as águas de Deus te guiar, a sua conduta, o seu linguajar, os seus pensamentos, as suas atitudes vão revelar aquele que te submergiu, daquele que te imergiu. Quem está entendendo isso, irmão? E aí não vai ser um discurso religioso em que eu vou falar de um Jesus que eu não revelo. Mas as pessoas elas vão olhar para Jesus através de mim. Eu vou ser uma lente de aumento para as pessoas verem Jesus como Jesus de fato é e não como eu criei.
E as pessoas não vão ter mais preconceito de se sentir um leproso e vão conseguir tocar Jesus. Em vez de eu ficar julgando, será que ela acha mesmo que vai conseguir tocar Jesus? Olha quantas vezes ela já caiu, olha quantas vezes ele já pecou. Essa pessoa, para ele, parece que não tem mais jeito. Será que ele vai ter coragem mesmo de ir lá na frente? Em vez de eu ser essa pessoa que fica botando empecilho de um leproso tocar Jesus, eu tenho que ser aquela pessoa de ir lá tocar no ombro e dizer assim: ei, leprosão, vamos lá. Vamos lá, Jesus está lá. Cara, mas não dá para mim, eu já tentei 3 vezes, já tentei 4 vezes. Toca de novo. Fala para ele que quero ser limpo e ele vai tocar. Só que ele vai tocar, irmão, ele vai te purificar. E você vai habitar na tenda dele. Quem entende isso, meu amado? E aí, apóstolo, e os leprosos? Irmãos, os leprosos, eles não saem de vez em quando do leprosário? As águas do Espírito, elas vão nos guiar aos leprosos fora do leprosário. Olha, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga que ela trabalha numa casa de prostituição, apóstolo. Eu tenho uma conhecida minha. Eu posso ir lá evangelizar ela? Não, tu não vai no leprosário. Aonde que ela mora? Ela tem uma casa, ela vai para lá quinta, sexta, sábado e domingo, não é? Segunda e terça ela está em casa, vai na casa dela, chama ela, leva ela para uma célula. O Espírito Santo de Deus, as águas, os rios de Deus vai te levar ao leproso. E você vai tocar no leproso e ele vai ser puro. Sabe por quê? Porque você é o Cristo que foi deixado aqui na terra. Você é o Cristo que foi deixado aqui na terra. Eu posso te dar um exemplo de Naamã, capítulo 5, eu estou partindo para o final, que ele era um general de exército assírio. Ele era um homem respeitado, mas ele era leproso. Vocês conhecem essa passagem? E aí ele tinha levado uma escrava judia, uma israelita, numa das guerras contra Israel. Ele venceu e capturou e levou uma escrava. E essa mulher agora, a israelita, trabalhava na casa dele. E conhecia ele, sabia que ele era leproso. A Bíblia diz que ele era um homem bom, porém leproso. Quantas pessoas boas nós conhecemos, porém leprosa? Nós conhecemos várias, né, irmão? Eu conheço pessoas que eu digo assim, nossa, aquela pessoa ali, ele é gente fina demais, cara. Se ele fosse crente, está indo para o inferno de bobeira. Sabe? Não é? Quem já parou para pensar nisso? E é verdade. Tu olha assim, gente, a conduta, uma pessoa é gente boa. Só que, irmãos, o diabo, ele não respeita quem é gente boa, ele só respeita quem tem o sangue de Jesus na vida dele. Por isso nós temos vendo gente boa morrendo. Quando você vê uma pessoa morrendo de bala perdida, você diz assim, nossa, o cara morreu de bala perdida, foi latrocínio, morte seguida de roubo, né, assassinato. Roubaram e mataram ele. Nossa, coitado do rapaz, tinha necessidade disso? Irmãos, ninguém morre enganado. O homem que matou pode até matar enganado, mas o demônio, ele sabe muito bem que ele veio buscar. O reino do Espírito não tem erro. O reino do Espírito trabalha por direitos legais. Quando você pensa que uma pessoa morreu enganado, Deus sabia muito bem, o diabo sabia muito bem quem ele queria levar. O homem que vive no mundo, ele pode até achar, foi só uma bala perdida. No reino do Espírito não existe bala perdida, existe alvo, bala achada, bala direcionada. Então nós temos que ter olhar profético, porque existem muitas pessoas que saíram do leprosário e estão andando por aí. O leprosário de uns é a porta do botequim. Quando ele não vai ali no leprosário, porque tu vai ficar lá, quem entende isso? Mas quando ele sair da casa dele, do botequim, irmãos, eu sou extremamente contra uma pessoa estar no bar, bebendo uma cerveja, tomando a gelada dele, o cara chegar com um papelzinho e começar a evangelizar o cara naquele ambiente dele ali. Irmãos, olha só, deixa o cara beber a cerveja dele quieto. Deixa ele fumar a maconha dele quieto. Deixa ele tirar a cocaína dele quieto. Se você quiser mesmo evangelizar essa pessoa, tu vai na casa dele no outro dia, senta lá, bate o papo, toma um café, evangeliza ele. Mas você quer ir na porta da barraca porque você tem mais vontade de voltar para o leprosário do que tirar alguém de lá.
Porque eu prefiro sentar com uma pessoa 1 hora na minha frente, conversar olhando no olho dele, falar do amor de Jesus, do que pregar 15 minutos com o cara, dividindo a atenção comigo e com um copo de cerveja. Porque o que liberta não é o que eu falo, é o que a pessoa entende. Porque não adianta eu pregar a palavra para a pessoa e a pessoa não entender. A libertação vem pelo entendimento. Então eu estou falando ali a pessoa por educação, porque ele é desviado de uma igreja, ele tem todo como posso dizer, um comportamento de entendimento religioso. Ele diz, eu não vou desprezar esse camarada, nem rasgar o papelzinho que ele me deu, eu sou desviado, eu tenho que me consertar com Deus, mas esse não é o ambiente. E ele vai te dar uma atenção ali por educação, mas ele não vai prestar atenção no que você está falando. Então você pode muito bem, tem amigo teu que está no botequim, em vez de ir lá evangelizar ele, tu olha, passa, e aí, Belano, fulano, como é que você está? Tô bem, e aí? Aí, amanhã eu posso ir lá na tua casa fazer uma visita? Só isso, pode ir lá, vai lá. Teu zap é o mesmo? Manda um zap para ele, no outro dia tu vai lá e faz a visita. Mas por que tu não vai? É lá. Deus vai te dar direcionamento para você sair da sua área de conforto. Deus vai te dar direcionamento para você sair desse ambiente da preguiça. E as águas do Espírito, eles vão te conduzir ao leproso fora do leprosário. Quem entendeu isso? Nós salva de palmas para o Senhor Jesus. E aquele homem, ele diz assim, a mulher diz, se o meu Senhor for lá em Samaria, se o meu Senhor for lá na terra de Israel, lá tem profeta, certamente você vai ser curado. Irmãos, entenda que aquele camarada, ele era um homem bom, porque a mulher era escrava na casa dele e ela indicou ele uma forma dele ser curado. E ele disse, eu vou, mandou carta até o rei de Israel. O rei de Israel, quando leu a carta, ele disse, esse cara quer buscar ocasião de guerra contra mim. Acaso sou eu, Deus, para curar alguém? O profeta Eliseu o escutou e disse, manda ele vir até aqui, porque ele vai ver que aqui em Israel tem profeta. E quando ele chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu manda o seu servo Geazi e diz assim, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele disse, eu sou um camarada oficial, eu sou importante. Eu chego aqui na porta da casa dele e ele nem vem me atender, ele manda uma pessoa, eu vou embora. E quando ele vai embora, isso mexe muito comigo, irmãos, essa palavra, porque você vê que não só a serva que estava dentro da casa tinha consideração por ele, mas como o servo dele também. O soldado dele, ele disse, meu senhor, meu pai, chama ele de meu pai, não é lindo? Diz assim, meu pai, o profeta só pediu você para mergulhar no rio 7 vezes. Se ele tivesse te pedido coisas piores, o senhor também não faria. Meu pai, vai lá, a gente já está aqui. E ele disse, não, Albana e Farfá não são rios em Damasco melhores do que esse riozinho aqui no Jordão? Se eu tivesse que mergulhar no rio, eu mergulhava lá em Damasco mesmo. Ele, meu pai, vai lá. E a Bíblia diz que quando ele desce, irmãos, 7 vezes, na 7ª vez ele é purificado, é a pele dele, a Bíblia diz que se torna como a de um bebê, de uma criança, sabe? Eu acho lindo isso, eu acho tremendo, porque homens bons, eles querem ser purificados, mas existe imundícias na alma. Um é pecado, orgulho, soberba. Como que pode um homem ser um general de exército, um homem tão glorioso, que tinha dado muitas vitórias ao seu Senhor, quando descreve a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, quando fala dele, diz que ele deu muitas vitórias ao seu rei, um homem de guerra. Ele andava no meio da rua com aquela armadura bonita, mas quando ele chegava em casa, aquela couraça agarrava naquelas feridas. Eu imagino, irmãos, ele estava ferido de morte, ele tirava o fedor que não era. A família dele, quantas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja? Elas andam na rua com uma armadura tão bonita, elas andam tão bem, mas quando chega em casa, só a família que aguenta o fedor daquilo que as pessoas não veem o dia inteiro. Sabe, pessoas que sobem no púlpito para pregar. E eles vestem uma armadura, mas quando chega em casa, a esposa vê a sua podridão, o seu pecado, a sua arrogância. Era uma soberba no coração daquele homem. Embora ele passava... Aliás, escreve aí, meu amado.
Anota essa frase aí que você vai levar para o resto da sua vida essa frase. Pastores, 12. Líderes de célula, líderes de 12. Grava essa, eu quero fechar com essa. Deus, ele não te unge por aquilo que você finge ser. Você pode fingir que há muita coisa aqui na igreja, fingir, e até chegar para tua mulher e falar assim, ó, não fala para o apóstolo que tu tem esse defeito não, que eu não falo o teu, e vocês combinarem, chegar aqui na igreja, teatrar tudo, vestir, vocês podem, eu quero dizer, eu vou novamente repetir a palavra. Deus não unge quem você finge ser. Deus não unge personagens, Ele unge pessoas. Pode anotar. Deus não unge personagem, Ele unge pessoas. Então você pode estar vestindo, irmãos, hoje, fingindo ser uma pessoa, mas não vai sair do âmbito do personagem, porque Deus sabe quem você é. É melhor você começar hoje, largar as armaduras e procurar em Israel cura, na casa do Senhor. Procurar a cura, procurar a libertação, para você ser verdadeiramente ter uma vida de qualidade. Nossa, que general. Nossa, que homem. Olha lá como é que anda, que pose, é um herói. Quando chega em casa não pode abraçar a esposa, não pode abraçar ninguém, não pode ter relacionamento com o filho, porque ele esconde aquilo que a sociedade não vê. Ele vive uma vida de padrão. Sabe, irmãos? Sabe quando você vai ser curado completamente? Quando você deixar de expor a sua lepra na internet e começar a se ajoelhar aos pés de Jesus e falar, eu quero ser limpo. Porque você cada vez mais vai ver pessoas dizendo para você, ei, perdeu o que hoje? Perdeu a orelha? Perdeu o que? Perdeu o casamento? Perdi o irmão? Perdi o filho? Perdi o trabalho? Perdi a dignidade, perdi a família, perdi tudo. É um diálogo de perda. Mas hoje o Senhor, Ele quer dizer